Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um domingo, mais uma EBD. E como sempre, conta bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, desejo uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Oh, glória! Minha bênção é contando mais um dia, todo dia contando obrigado, Senhor, pelo acordar, pela família, pelo trabalho, olhando não para as circunstâncias do mundo, olhando com o olhar fixo no alvo, que é Cristo Jesus. Quando o nosso olhar está fixo no alvo, que é Cristo Jesus, nós só contamos bênção. Ô, glória! E continuando nosso estudo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, certinho. Hoje nós estudaremos todo o capítulo 5 e vamos falar sobre disciplina na igreja, tá certo? O povo de Deus precisa ser um povo disciplinado e hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos orar? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Deus de infinita bondade, misericórdia e graça, graças te damos, Senhor, por mais esse domingo, por esse privilégio de estarmos aprendendo mais da Tua palavra e termos uma vida, ó Pai, todos os dias de santidade. Não com orgulho, mas sim com humildade, com total dependência de Ti. Te agradecemos, Espírito Santo, porque és Tu quem nos capacita. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar, abriu aí a palavra, 1 Coríntios, capítulo 5, certo? E vamos falar, o título é Disciplina na Igreja, e a primeira pergunta que se faz é: o que é disciplina? Vou pegar minha pesquinha. Disciplina é o quê? É obediência às regras, aos superiores e a regulamentos. Olha só. E o que mais? Disciplina é ordem. Disciplina é um regulamento de conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Amados, venhamos e convenhamos. Tudo isso tem a ver com Bíblia, com palavra de Deus, com obediência aos mandamentos do Senhor. Então, a igreja, somente pelo significado da palavra disciplina, nós já percebemos que eu, como igreja, ou a Igreja Batista Central, a Igreja Assembleia, a Igreja Presbiteriana, como instituição, a igreja, a congregação, aquele tempo, que como instituição que declara o nome do Senhor, precisa ter, sim, disciplina. E hoje nós vamos falar dessa disciplina, ok? Vamos lá, todos abriram uma palavra, vamos fazer a leitura e, à medida da leitura, fazer a explanação, que acredito que fica bem melhor assim, certo? Qualquer coisa, podem fazer algum comentário aí embaixo nos comentários, alguma pergunta. Se disser assim, vamos estudar tal assunto ou tal parábola, coloque aí no seu comentário e vamos juntos, para a glória do Senhor, estar aprendendo mais e mais da palavra. Porque, como eu já falei anteriormente, é a começar em mim. Deus me ensina, então para mim é uma maravilha, uma bênção quando eu preparo um estudo, uma pregação, alguma live, porque é a começar em mim a obra para que em nome de Jesus seja estendida essa obra maravilhosa para todos aqueles que estão a nos ouvir, certo? Vamos lá? Iniciando a leitura. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade
E olha, e ele fala que imoralidade, ele fala assim, e imoralidade tal, Paulo ele começa dizendo assim, olha, eu não vou falar, né, só de alguma besteirinha que aconteceu no meio da igreja, não. É imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha, amados, Deus não esconde, não. Alguns podem até se escandalizar. Meu Deus, dentro da igreja, esse tipo de adultério, como é que pode isso? Vou me desviar. Misericórdia. Como o que foi que nós acabamos de falar, ó, nosso alvo é Cristo, amados. Nosso alvo é Cristo. Estudamos a palavra e falamos de disciplina, da necessidade de disciplina, não é para apontar erro do irmão, não. Lembra da aula anterior, falamos sobre orgulho e sobre humildade? Não é para apontar erro de ninguém, não. Mas é para ajudar o irmão. É para colaborar de uma forma tal com o amado ou com a amada. Colaborar como? Colaborar em oração. Colaborar em ensinamento. Colaborar em disciplina. É isso que nós devemos fazer. Quando nós aprendemos, ou não para apontar, não para julgar, ó, nossas aulas anteriores, não para apontar, não para julgar, mas para amar, ensinar, disciplinar e orar. Tudo isso diante da poderosa vontade de Deus. Vamos lá, continuando, versículo 2. E contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho traje praticou. Paulo está dizendo aqui, e vocês andam tão orgulhosos, tão ensoberbecidos, que estão vendo essa imoralidade como natural e comum. Não estão procurando fazer nada. Estão de braços cruzados para a imoralidade do irmão, para a imoralidade da amada, para a imoralidade no meio da igreja. Igreja, acorde. Retira o orgulho do teu coração. A palavra do Senhor diz que cada um de nós, cada um dá conta de si perante o Senhor. Mas a mesma palavra que diz cada um vai dar conta de si, a mesma palavra diz o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Oh, glória a Deus. O nosso Deus não falha, amados. A palavra do Senhor, nós precisamos cumpri-la do Gênesis ao Apocalipse e não por metade. Deus não nos quer de metade, de pedacinho por metade. Deus nos quer por inteiro, como um todo. Vamos continuar? Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o auto de tal infâmia. Paulo fala da questão da imoralidade, ele rasga logo, diz assim, como infâmia. É uma agressão isso. A agressão dessa imoralidade não é só de quem comete a imoralidade, mas que de quem também está permitindo que essa imoralidade permaneça. E não sacode no ombro do irmão, diz, acorda, irmão, você quer ir para onde? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? É nosso papel de cristão ajudar o outro que está na vida, no lamaçal do pecado, amados. Lembrando que todos nós somos pecadores,
Mas aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus tem os seus pecados perdoados e lavados. E temos a obrigação, amados, de amar. É mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha só. Aí você pode dizer, irmã, tá meio embaralhado aí, falando de espírito, como é isso? Paulo saiu do corpo e foi lá espírito? Não, amados. Quando uma carta chega, quando as orações chegam, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu não preciso estar presente fisicamente para que os irmãos, os amados, tenham disciplina. O que acontece muito, o que a gente vê muito? Muitos crentes de igrejas, crentes que são exemplos dentro das quatro paredes, porque fora das quatro paredes é testemunho, não é testemunho, é testemunho. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, eu não preciso, não, é o meu espírito, o Espírito Santo de Deus que há em Paulo, há também em toda a igreja. Não é necessário que Paulo esteja presente, porque os seus ensinamentos estavam lá presentes. Ele estava ajudando também aquela igreja com suas orações. Então, essa carta é dizendo, olha, eu não preciso estar aí para que haja obediência, porque vocês já conhecem, já sabem os mandamentos do Senhor. E quando ele diz assim, entrega logo para Satanás, essa imoralidade e tal, ele está dizendo o seguinte, olha, se necessário for, chegue ao extremo. Chegue ao extremo. Tire essa pessoa do meio, porque ele está pensando no seu entendimento que está tudo bem. Vou dar um exemplo. Às vezes acontece, por exemplo, tem um irmão que tem um cargo na igreja e ele desonrou, vamos falar, ele ou adulterou, seja o que for, ele praticou imoralidade e tal, certo? E às vezes a igreja, não, vamos deixar o irmãozinho, vamos deixar a irmãzinha continuar no cargo, tem problema não. É isso que Paulo está dizendo, tem problema sim, não é para permanecer não. Aquele irmão, aquela irmã, nós precisamos entender que as nossas atitudes têm consequência. Como vai permanecer do mesmo jeito? Como vai permanecer da mesma forma? Não existe isso. Nós estaremos matando o irmão, matando a irmã que está vivendo na sua vida de imoralidade e permanecer da mesma forma, dizendo tá tudo bem, tá tudo ok. Amados, nós estaremos matando aquele irmão. Nós estaremos matando aquela irmã. É necessário ter disciplina na igreja. Ai, irmã, mas se tirar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, pois pronto. Pois não vai ter mais louvor, não vai ter ministério mais de oração, pois não vai ter mais isso, pois não vai ter aquilo, pois a igreja não vai ter mais pastor. E daí, amados, vai sim. Não pense isso, vai sim. Porque Deus capacita e é Deus quem nos levanta. É Deus que levanta o seu povo. E a sua igreja e a sua obra permanece, não é por causa de homens, mas porque Deus, com o seu Espírito Santo, capacita homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Ele capacita para que a sua obra permaneça. Então, não tenha medo. Se o irmão ou a irmã cometeu imoralidade, ele precisa, sim, ser disciplinada. Ela precisa, sim, ser disciplinada. Tudo isso em
amor, para que o irmão ou a irmã não pense que está tudo bem, tudo ok, e quando for no dia do Senhor, ao invés do irmão e da irmã estar ouvindo, vinde a mim, benditos do meu Pai, ele vai ouvir do Senhor, aparta-te de mim, maldito do meu Pai. Vós que praticais iniquidade. Olha só, amados, que responsabilidade nós temos em nossas mãos. Tá certo? Vamos continuar, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Novamente, Paulo fala do orgulho. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ele está dizendo assim, não sabeis que para um pão crescer é necessário somente um pouco de fermento? Vamos dizer, quem já fez bolo, ou quem já viu na padaria algum vídeo, alguma coisa, sabe que o fermento usado para crescer uma massa de bolo ou de pão é bem pouquinho, amados, uma colherzinha de fermento, para aquela massa inteira crescer. O que Paulo está dizendo é isso, ele está dizendo assim, olha, igreja, se você permanece, se você permite que essa imoralidade permaneça na igreja, você está deixando que toda a comunidade, todos os irmãos, toda a igreja seja contaminada com isso. E ache, e veja, e acredite que isso é normal e que isso é comum. E não é, amados. Não é. Não é normal, não é comum. Lembra do que estudamos anteriormente sobre orgulho e sobre humildade? Falando de orgulho, resumidamente, orgulho é aquele que não reconhece que é um pecador e carece de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se você permanece na imoralidade ou você permite ao irmão permanecer na imoralidade, amados, olha que gravidade é essa. Olha você permitindo o orgulho permanecer, o orgulho prevalecer, orgulho esse que te diz que você não carece de Deus. É totalmente oposto, é a oposição, é o contrário da humildade, que a humildade é o quê? Recapitulando lá atrás, lá da aula passada, a humildade é dependência do Senhor. É declarar a Deus que sou miserável pecador e que preciso de Deus. E que é o Espírito Santo quem me capacita. Glória a Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Retira o orgulho, igreja, do teu coração. Retira o orgulho do teu meio. Não se permita contaminar. Mas tenha uma vida de santidade, de santificação todos os dias. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Paulo está comparando o fermento ao pecado, que no meio da igreja, no nosso coração, nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos tirar essa vida de pecado do nosso coração, do nosso viver diário, do nosso meio. Precisamos ter uma vida de sinceridade, uma vida de verdade. O que João fala? E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo Jesus. Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro deve tirar de sua vida a vida de quê? O que Paulo diz? De maldade e de malícia.
retirar do coração a vida de pecado e ter a humildade de dizer: sou miserável pecador e tenho dependência de Deus, tenho carência de Deus, uma vida de sinceridade e verdade. Continuando, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis, olha só, com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou dizendo aqui que você não vai conversar com ninguém, que você não vai ter amizade com ninguém, não. Você vai conviver com as pessoas normalmente. Até porque, amados, como ele diz, aí a gente tinha que sair do mundo, tinha que evaporar. E não é assim. E até porque, como vamos levar o evangelho? Como vamos levar a palavra do Senhor? Precisamos estar em convivência. Precisamos conviver com as pessoas para que nós possamos, através do nosso testemunhar, através do nosso falar, do nosso agir, através do ler, a palavra, levar a palavra do Senhor, levar Jesus aos corações. Ele diz o versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comeis. Paulo está dizendo, amados, acordem. Você precisa ajudar o irmão. O irmão que estiver na imoralidade, em pecado, na bebedeira, na idolatria, agindo como agia antes, como velha criatura, ele está dizendo, amado, cuidado. Tira esse irmão do seu meio, mas ele está dizendo o seguinte, olha, para que aquele irmão não pense que o que ele está fazendo é correto, que o que ele está fazendo é... Olha, do jeito que você tá bom, irmão, continue da mesma forma, tá tudo ok. O irmão precisa acordar, amados. O irmão precisa acordar. A irmã precisa acordar. Que ele precisa ser nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo mesmo, tira mesmo do meio. Ele está dizendo, olha, não tenha intimidade com essa pessoa, para que essa pessoa não te contamine também. Ele não está dizendo, preste atenção, ele não está dizendo para jogar aquele irmão às traças, não, cuidado. Ele está dizendo para você ter cuidado tal com aquele amado, com aquela amada, para ele não achar, não supor que aquela vida de velha criatura que ele continua vivendo, que ele continua praticando os mesmos pecados, para ele estar na igreja e todo mundo está aplaudindo, está dizendo que aquele irmão, que aquela irmã está vivendo de forma correta, está vivendo de forma coerente à palavra do Senhor. Cuidado, amados. Então, é isso que nós precisamos ter cuidado. Essas pessoas continuam tendo cargos na igreja, continuam tendo, indo ao público, Então, assim, para elas, a vida na igreja continua da mesma forma. Misericórdia. Misericórdia. É isso que Paulo está tentando, está abrindo os olhos da igreja. Abre os olhos, igreja. Acorda, igreja. Porque se você não ensinar ao irmão a disciplina da palavra, quando chegar lá no dia do julgamento, aquele irmão vai dizer, mas eu estava lá na igreja, a igreja me tratou, dizendo que estava tudo ok, estava tudo bem, a vida que eu estava levando estava tudo ok. Pois esse vídeo, se você conhece alguém que está na igreja e continua sendo a velha criatura, manda esse vídeo, amada. Manda esse vídeo.
Ah, se ele achar dizer, a irmãzinha tá orgulhosa. Não, amados, eu não tô orgulhosa não, que eu reconheço que sou miserável pecadora e que preciso do meu Deus e que dependo do meu Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu continuaria sendo a velha Tamara, a velha criatura. Mas nós, como cristãos, não podemos nos calar, não devemos nos calar diante do pecado, diante da vida de velha criatura do irmão ou da irmã. Porque senão, lá no dia do juízo, seremos responsáveis. Aí o Senhor vai mostrar, por que tu não disse isso? Por que tu não falou? Por um acaso você não leu 1 Coríntios 5, não? Que você precisava alertar, que você precisava ajudar? É nosso trabalho, é nosso serviço. Nada de imoralidade, nada. Olha, e Paulo ainda cita, eu vou citar, olha. Impuro, avarento, idólatra, maldizente. Maldizente é mesmo, amada. Aquela pessoa que só vive se maldizendo. Tudo é ruim, tudo é terrível. Enquanto a palavra do Senhor diz em tudo dá graça, a criatura em tudo amaldiçoa. Misericórdia. O beberrão, o roubador. E Paulo, ele não acrescentou mais, mas, amado, é velha criatura. Ele disse anteriormente. Aquele que permanece na velha criatura. Cuidado, amados. Nós precisamos nem só nós precisamos, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, somos o quê? Nova criatura somos. E o versículo 12, pois qualquer direito a vez de julgar os de fora. Olha só, não julgais vós os de dentro? E Paulo está dizendo assim, como é a igreja que tu está apontando, dizendo que tem o beberrão lá, o maldizente, o idólatra, e dentro da igreja, e no teu meio, você não reconhece isso? Como é isso, igreja? Presta atenção em como você está vivendo, igreja do Senhor. E para finalizar o versículo 13, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ele está, olha, Paulo é bem severo mesmo. Ele diz, expulsa de vós o malfeitor. Amada igreja do Senhor, presta atenção que a palavra do Senhor diz. Muda. Aquela velha criatura, dando ouvido às coisas, artimanhas, armadilhas de Satanás, não deve mais existir, porque somos em Cristo Jesus nova criatura. O que Paulo está dizendo é, você que está vivendo uma vida de pecado como velha criatura, mude. Saia dessa vida, saia desse lamaçal do pecado. E você, igreja, que tem visto o teu irmão e a tua irmã se afundando nessa areia movediça do pecado e não tem feito nada, ao contrário, só tem passado a mãozinha na cabeça dele, tapando o sol com peneira, você também está equivocado, você também está no erro. Acorda, igreja, porque a palavra do Senhor, ela não nos engana e ela não nos ilude. Todo aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Todo aquele que perseverar até o fim, vai ouvir do Senhor, vinde a mim, benditos do meu Pai. Mas aquele que permanecer como velha criatura na iniquidade, no pecado, ouvirá do Senhor, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Que essa palavra, em nome de Jesus, seja bênção para a minha vida, para a tua vida. Que o Senhor, em nome de Jesus, te abençoe, te guarde e te guie sempre. Beijo, amada igreja do Senhor, povo de Deus abençoado. Oh, glória!